Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus. Olá, que alegria estar aqui junto contigo em mais um Entendendo a Bíblia. Que privilégio a gente poder receber as perguntas dos ouvintes e, a partir delas, a gente se debruçar aqui nas Escrituras e a gente sempre sai abastecido com mais amor a Deus e mais intimidade entre a gente, né, André? É verdade, Renata. A gente se conecta mais, a gente também aprende mais da Bíblia, da Palavra de Deus. Quando você vê no Cada Homem um Guerreiro, sempre tem um diagrama de aprendizado. Palestra, normalmente é o que você menos aprende. Agora, você aprende muito preparando aulas, preparando as coisas para as pessoas. Então, você quer aprender? Dê aula na EBD. Essa é uma poesia, inclusive. Verdade. Foi bom, né, professor Itamar Neves? Muito bom. É um prazer estar com vocês e, para nós, é realmente um privilégio poder estudar a Bíblia para poder interpretá-la, para poder ajudar você a conhecer mais a Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus é o nosso alimento, então não deixe de estudar a Bíblia. Tendo dúvidas? Aqui temos um programa para que você possa entender a Bíblia. Vamos com a pergunta do Eduardo. Ele quer saber o seguinte: existe um chamado, vocação, para ser um pastor auxiliar? Um dia desses, um colega de seminário disse que tem essa vocação. E eu fiquei meio confuso. Quer começar, professor Itamar? Não, é bom que ele tenha ficado confuso mesmo, porque essa não é uma palavra bíblica, né? O que Deus faz é pela sua graça e misericórdia, além de nos salvar, Ele nos chama. Nos chama para quê? Para servi-lo. Pronto. Para servi-lo. Então, qualquer um de nós, seja pastor, diácono, professor da escola dominical, auxiliar, qualquer um é chamado para servir ao Senhor, porque Ele é o dono da igreja. Ele morreu pela igreja. Atos 20 e 28 mostra claramente isso, que o sangue de Jesus comprou-nos, né, para Deus, para formarmos a igreja. Então, não tem esse negócio de pastor auxiliar. O que tem é pastor servo, auxiliar servo, diácono servo, professor da EBD ou de outros ministérios servo, porque todos nós somos chamados para servir a Deus. Exatamente. Acho que uma coisa muito importante, na verdade, que fica, né, é, em primeiro lugar, a questão do chamado. Uhum. Então, o que a Bíblia traz, quando a gente vai para 1 Timóteo 3:1, porque esse ali tem um texto, uma palavra muito especial. E ele não diz assim, aqueles que foram chamados. Não. Ele diz, quem deseja. Se alguém deseja. Aí ele fala uma coisa, André, que eu acho sensacional. Excelente obra deseja, excelente alvo para a sua vida ele está desejando. Então, o fato de eu sentir o chamado, de eu querer isso, para mim já é uma coisa espetacular, porque é Deus que coloca. Lembra de um versículo, agora eu acho que você vai lembrar. Filipenses, acho que 2, 13 e 14, que ele fala o seguinte, que ele coloca em nós tanto o querer como o realizar. Então, quem coloca esse desejo em nós é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Exatamente. Então, Quer ler o versículo Timóteo lá? 3:1, né? 3:1. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, o episcopo, que é a palavra que descreve a pessoa que exerce função pastoral, Exato. está aqui essa nota de rodapé da NVI. Deseja uma nobre função. Excelente. Então, se alguém deseja ser bispo ou pastor, deseja uma nobre função. E aí ele vai descrever e depois ele vai falar, né? Vai descrever tudo o que precisa para ser bispo. E aí convém da mesma sorte os diáconos. Que diácono é aquele que serve às mesas, literalmente, né? Sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho. Estou lendo aqui na Almeida Revista Atualizada, mas tudo bem. E aí depois fala das mulheres, ou que alguns entendem serem as diaconisas ou as esposas, as mulheres que
vão ter algum tipo de cargo de Que liderança. vão servir também. Exatamente. Paulo cita uma senhora muito especial lá em Romanos 16, é a Febe. Então, era uma senhora cristã que servia os irmãos, e ele fala especialmente a mim, servia a Paulo. Quer dizer, então todos nós estamos aqui para servir. Agora, Itamir, se o Eduardo ouviu lá do amigo dele falando que ele tem esse chamado pastoral, a gente entende então que é para servir, mas e se ele tem o dom de levar a mensagem, de ensinar, mas ele tem também um outro trabalho, por exemplo, ele pode entender que ele foi para servir, mas ele não consegue assumir o ministério em tempo integral, ele tem um tempo com a família, e aí ele tem um tempo num outro trabalho, às vezes, né, tem pastores que são engenheiros, enfim, médicos, né? Como fica isso? O apóstolo Paulo. É exatamente o que eu ia falar. Paulo era um fazedor de tendas, de barracas, e ele estava trabalhando muito bem. Inclusive, numa ocasião, ele deixou Silas e Timóteo numa cidade e foi para outra. E ele trabalhava lá diretão. Quando os dois vieram para se encontrar com ele, aí ele teve tempo de se dedicar mais ainda ao ministério. Mas enquanto eles não estavam juntos, ele estava trabalhando. Então não tem problema nenhum. A gente tem algumas questões, né? Quando a gente fala biblicamente, nós normalmente enxergamos basicamente 2 ofícios, né? E aparecem alguns outros títulos ali, né? Então, quando esse texto de 1 Timóteo, que aparece o ofício do episcopos, do bispo, que seria uma espécie de responsável pela igreja, do diácono, que seria o auxiliar desse episcopo, e aí aparecem as mulheres, que seriam um cargo de liderança feminina, digamos assim, que muitos colocam como diaconisa, outros vão dizer que deveria ser pastora também. Como a gente é interdenominacional aqui, vamos deixar a coisa bem aberta. Mas isso aparece lá em 1 Timóteo. Em Atos, no capítulo 6, dos versículos 1 a 4, a gente tem a escolha dos 7 que iriam servir as mesas. Exatamente. Que o pessoal coloca como que é essa palavra que aparece, os diáconos. Diaconia, André, a tradução corretíssima em português nosso, do dia a dia, é garçom. Pronto. Então, é aquele que serve. Pronto. Então, eu não vou ler o texto todo, até para a gente economizar tempo, mas o que foi dito, né? O pessoal reclamou que não estava chegando a parte do alimento para determinadas viúvas, ali as viúvas gregas. Então, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Então, eu estava falando de divisão de funções. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, de uma maneira bem primitiva, o que ficou aqui numa divisão da igreja primitiva foi uma função dos apóstolos, mais tarde dos episcopos, que são aqueles responsáveis pela doutrina, pelo ensino, pela explicação das escrituras e pelo pastoreio, e outro ofício, outra função, que são os auxiliares, ou também chamados de diáconos, que são aqueles que vão fazer atividades mais executivas e operacionais, ajudar na distribuição de alimentos, auxiliar os episcopos, o corpo pastoral, colegiado, ou presbitério, em alguns casos, naquilo que for necessário. É claro que houve o desenvolvimento, existem igrejas aí, e a gente tem um outro texto muito importante para isso, que é Efésios 4, 11 a 13, que o professor Itamir trabalha bastante, e que aparecem 5 dons. 5 dons ali, certo? 5 capacitações que Deus nos dá para dirigir a igreja. Então, são os apóstolos, que são os missionários atualmente. Vamos já deixar isso claro. Pronto. Depois os profetas, aqueles que falam a palavra de Deus. Depois os evangelistas, aqueles que compartilham a palavra de Deus com aqueles que não são salvos ainda. Aí temos os pastores, tá? Aqueles que apacentam o rebanho. E, finalmente, os mestres, que são aqueles que instruem a igreja. Então, são 5 capacitações que Deus nos dá para que a igreja possa fazer aquilo que ela tem que fazer,
que é proclamar o evangelho. Existe muita discussão, tem gente que entende que pastor aqui seria pastor barra mestre, que o pastoreio também envolve o ensino das escrituras, né, o ensino da doutrina, mas o fato é que aparecem esses aqui, mas não parece ser tanto título, parece ser mais dons, Dons, exatamente. daquilo que se aplica na igreja. Mas o fato é que depois houve o desenvolvimento do episcopado como a supervisão dos pastores, os pastores lidando diretamente com o rebanho, tem os diáconos. Algumas igrejas colocam evangelista e profeta como cargo, tal, mas biblicamente a gente vê esses ofícios aparecendo de maneira mais clara. Os pastores responsáveis pelo ensino e doutrina e os auxiliares, que são os diáconos responsáveis pela execução, tarefas que seriam mais cotidianas ou aquilo que o pastor precisar. Portanto, a minha palavra para este irmão é ele definir biblicamente qual que é o dom dele. O chamado dele é para o ensino, então é pastor. Independente se ele vai ser, talvez é como você falou, né, Renata, ele não se sinta à vontade para ser um pastor em tempo integral. É uma decisão que ele tem que tomar, ele com a família dele, com a igreja também. Mas existem igrejas que aceitam pastores de tempo parcial como pastor presidente da igreja. Aí vai de cada comunidade local, de cada denominação também. Ele tem que entender qual que é o dom dele. Se é para servir, se é para ser aquele cara que... Conheço gente que precisou de um motorista de Kombi, de um motorista de van, o cara está lá, aparece de madrugada, o que precisar. Mas não é tão dotado no ensino. Na minha igreja, por exemplo, a gente não colocaria essa pessoa como um pastor. A gente colocaria ele como um diácono, aquele que vai servir. Ele vai exercer um cargo de liderança, vai ter a sua importância, mas ele vai ser um auxiliar, porque o pastor é aquele que instrui na doutrina. Ele que cuida do rebanho. Se é esse o caso, então eu entendo que não é um pastor auxiliar. Eu particularmente, não gosto dessa expressão. Ele é um pastor. Né? E Sim. Pronto. Agora, eu só queria fechar lembrando de 2 versículos que nos dão a ideia para que o Senhor nos chamou. Qual é o nosso objetivo? Mateus 20, 28 e Marcos 10, 45, que dizem o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, essa ideia de servir, e aí não importa o nome, a função, não, o importante é saber que você e que eu e vocês, que nós 3 aqui, nós somos servos do Senhor. Ele nos chamou para sermos servos. Agora, se você é o diretor de comunicação, a Renata é a nossa locutora oficial, e eu apenas sou um cara que fica falando bastante por aí, nós fomos chamados para servir. Essa que é a grande ideia. Só nesse isso sentido, aí. não tem diferença hierárquica Exatamente. entre eu e quem, por exemplo, vou usar parte da igreja, né? Fica recepcionando as pessoas na igreja. Não, está servindo, é exatamente isso daí. E a pessoa pode ficar tranquila se ela sentiu que ela tem o chamado de Deus para ser pastor, mas dentro da comunidade eles entendem que ela não vai conseguir assumir toda a função de estar ali pastoreando, cuidando durante toda a semana. Tudo bem ele ser um pastor ali, mas não em tempo integral, e ele pode ficar tranquilo. Está exercitando o dom, está sendo responsável com o dom que Deus deu para ele, mas de uma forma que ele consiga, então, cumprir sem se sentir mal, culpado ou cobrado. Né? Ou pode ser que ele se entenda que, na verdade, o chamado dele é para ser diácono. Então, tá tudo bem também. Vai servir. Vamos agora com a pergunta do Diego. Ele quer saber o seguinte: se na Bíblia diz que Deus é quem acrescenta as pessoas à igreja, por que ficamos tão preocupados se a igreja não cresce? É uma boa pergunta, é uma boa colocação, uma boa observação. Nós temos realmente essa ideia de que vários irmãos, várias igrejas, algumas denominações ficam assim preocupadas porque as igrejas não estão crescendo. Mas realmente essa colocação que o Diego fez é uma colocação bíblica. Atos 2,48, André, vale a pena a gente ler para a gente perceber o que Deus faz, quem é que acrescenta pessoas à igreja. Ali em Atos 2,48, a partir do capítulo 2, 42 até 48, Lucas está mostrando como é que a igreja primitiva vivia. Ela vivia ligada, muito ligada, na oração, na ceia,
no partir do pão e também na comunhão de casa em casa. Só que no 48 ele faz um pequeno resumo, mas um resumo muito lindo. Fala aí. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então é ele que acrescenta. Agora a pergunta é a seguinte: por que eu fico preocupado com isso? Eu entendo que tem existe uma pressão hoje na sociedade por desempenho e performance. Sim. Então, e aí como que você mede o desempenho e a performance? Com números. Isso. Então, você vai avaliando através de números. Quantas pessoas eu consegui alcançar, quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram, quanto não sei o que e tal. Eu acho que aqui em Atos 2, quando você olha o que acontece, podemos pedir para a Renata ler do 42 ao 48 na minha Bíblia aqui é até o 47, tá? Mas eu sei que outras é 48. Mas a Renata lê na mensagem até para a gente ter uma visão aí bem interpretativa sobre isso. E eu já vou começar no 41, porque muita gente entrou, né? Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram convencidas por aquela palavra, batizadas e arroladas. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum, vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender às necessidades de quem precisasse. Eles seguiam uma disciplina diária de cultos no templo, seguidos de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre com muito louvor a Deus. O povo da cidade apreciava o que via. Todos os dias o número deles aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Deus acrescentava. E o povo não estava parado. Sim, Esse exatamente. é o ponto. O povo, eles mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, ajudavam uns aos outros, mas se dedicavam ao ensino, à comunhão, a partir do pão, às orações, iam de casa em casa, o povo via eles. Então não era uma comunidade estática, Exato. não era uma comunidade passiva. Isso é a coisa mais importante. E aí, o que precisa ser avaliado, na minha opinião, acima de qualquer coisa, é como é a vida de uma comunidade local. Uhum. E aí, eu queria só chamar a sua atenção e a atenção do Diego para 2 textos fundamentais que são palavras do Senhor Jesus para nós. Então, é certo que Deus é que faz a igreja crescer, mas nós temos alguma responsabilidade ou não? Com certeza temos. E Jesus, quando foi indo embora, ele deu uma palavra lá em Atos 1:8, por favor, Renata. Nós conhecemos bem esse texto, André. Atos 1:8, ele nos deu o quê? O Espírito Santo para que a gente fosse por onde? Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, para fazer a igreja crescer. Lê para nós, Renata, por favor. Vocês vão receber o Espírito Santo, e quando ele vier, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até mesmo nos confins da terra. Então, quando nós não estamos fazendo isso, então realmente nós, como igreja, temos que nos preocupar, porque o Espírito Santo já foi dado para nós. Se você é crente, você tem o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, você tem uma tarefa, que é proclamar o Evangelho. Mas fora isso, André, tem um outro texto mais interessante ainda, que é Mateus 28:20, que você conhece bastante também, que é quando Jesus vai indo embora também. Sempre as últimas palavras de alguém são palavras que merecem toda a atenção. Mateus 28:18-20, Jesus está se despedindo deles, né? E aí a gente chama esse texto de grande comissão. Você quer ler para nós, Sim. Renata? Resoluto, Jesus os instruiu. Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensinem a todos os que encontrarem, de perto e de longe, sobre o estilo de vida marcado pelo batismo no nome tríplice, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que tenho ordenado a vocês. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até o fim dos tempos.
Então, é Deus que faz a igreja crescer? Sem dúvida nenhuma, porque, inclusive, lá em Mateus, em João capítulo 16, Jesus fala, olha, eu estou indo embora, mas vou deixar o Espírito Santo com vocês, e ele que vai convencer. Então, quem faz a igreja crescer é o Senhor Deus, o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo convencendo os pecadores. Beleza. Agora, minha responsabilidade qual que é? Testemunhar. Isso. É proclamar o evangelho, Isso. fazer discípulos. Isso. Aí, o que vai acontecer, então, é que eu muitas vezes vou ficar preocupado porque eu não estou cumprindo a minha função como igreja. Agora, Itamir e André, a gente vê, quando a gente lê lá em Atos, que o povo ia caindo na graça ali, né, dos discípulos, porque eles viviam um estilo de vida tão bonito, tão Exatamente. exuberante, tão cheio do Espírito Santo, que as pessoas queriam saber, né? E depois até Pedro fala, estejam preparados para explicar a razão da vossa esperança, porque vão perguntar. Mas quando a gente olha para a nossa sociedade, muitas pessoas não têm coragem de pisar numa igreja, porque o testemunho dos cristãos não tá legal. Então, assim, o que a gente precisa perceber como termômetro? Se a gente está fazendo tudo que agrada a Deus e mesmo assim a igreja, ok, tá pequena e tá tudo certo, porque é a vontade de Deus que a gente cumpre o ministério ali daquela forma, ou se é que a gente não tá vivendo dessa maneira tão bonita que atraia mais pessoas. E tem a questão de como você comunica também, né? Exatamente. Porque tem muita gente que não entra na igreja porque entrou na igreja uma vez e não entendeu absolutamente nada do que estava acontecendo ali. Gente cantando com todo respeito, carinho, mas gente cantando o hino do século passado, com uma letra que o pessoal não entende, fazendo algumas coisas esquisitas, né? Tem uma palavrinha que descreve isso, evangeliques. Exato. Então o cara chega na igreja, vê aquele negócio lá e fala, peraí. E também eu estava conversando com uma pessoa que não é crente e eu usei para ela a palavra interdenominacional. Ela virou para mim e falou, inteiro. O quê? O que é isso? Aí eu falei, eu fui muito evangélico agora. Então, às vezes, a gente fala uma outra língua, que os caras não entendem o que a gente está falando. Então, a gente precisa ser uma comunidade que comunica o evangelho. Agora, eu queria responder bem objetivamente essa pergunta. Por que ficamos tão preocupados se a igreja não cresce? Porque muitas vezes nós não entendemos o nosso propósito, o nosso papel como igreja, e também porque muitas vezes estamos em crise com relação à ordem que o Senhor nos deu. Porque se a gente não está em crise, se a gente está no centro da vontade de Deus, se a gente sabe que a gente está no caminho certo, a gente pode até olhar e falar, poxa, que triste que não está crescendo, mas eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus. Que é o caso de muitos profetas do Antigo Testamento que foram chamados para pregar, sabendo que as pessoas não iam ouvir. Isaías, Jeremias. Exatamente. Então, só para citar dois exemplos. Olha, que missão. Vocês vão falar, mas você pode saber que não vai ter resultado. Abre lá em Isaías 6. Exatamente. E lê inteira o comissionamento de Isaías. Abre em Jeremias 1. Isso, e lê inteiro o comissionamento de Jeremias, que vai ter lá um texto em que Deus vai falar, você vai falar, mas não vou te ouvir. Mas continua falando. Então, quando a gente tem certeza, e Jeremias principalmente é muito forte nisso, né? Porque assim, o rei cata o que Jeremias escreveu e joga no fogo, joga no lixo. E depois coloca o Jeremias aonde? Num poço. E é isso? E Jeremias é impressionante. E o que para mim mais impressiona de tudo isso é quando no final de tudo Israel Judá, no caso, foi arrasada, foi destruída, Jerusalém foi arrebentada. Aí tem um Game of Thrones lá que tem uma traição, o cara mata a liderança, tal, não sei o quê. E aí o povo fala, vamos para o Egito. Jeremias fala, não. E eu já avisei para vocês, o Senhor já falou, não é para fazer isso, tal, não sei o quê. E mesmo assim o povo teima. Eles viram tudo que aconteceu, viram que Jeremias estava certo. E a última palavra dele, nem na última palavra o pessoal obedece. Mas Jeremias, ele permanece fiel até o fim, porque ele tinha a convicção do chamado, daquilo que Deus tinha para ele. Então, eu acho que, às vezes, essa crise de preocupação, essa ansiedade que não deveria existir, como Jesus já falou, como Paulo já falou, como Pedro já falou, é, na verdade, uma crise de relacionamento com Deus, de entender o propósito, e é uma crise que todos nós temos, né, Renato, e também de entender qual é o nosso propósito enquanto comunidade, enquanto que Deus quer. Se a gente entende esse propósito,
e, inclusive, a igreja cresce. Talvez não do jeito como a sociedade quer, mas do jeito como Deus quer. E eu penso Exatamente. até na questão da rádio, né? Do Ministério da Rádio. Às vezes a gente vê Itamir, você, Saião, Israel, JP falando tão bem, tão claramente. E aí você vê um podcast lá fazendo uma pergunta: ô Verstappen, você gosta de correr? Quando você corre, você gosta? Você tá... Trocentas mil visualizações num conteúdo, às vezes baixíssimo. E aí você fala, poxa, olha que dó. É tanto conteúdo, né, produzido a partir da palavra de Deus, sim. e às vezes um público pequeno. Mas quando a gente olha para a história, né, aqueles interessados mesmo em ouvir a voz de Deus, a gente vê que é um remanescente, é uma minoria. Exatamente. Né? E só para fechar, eu acho que tem que estar preocupado com o crescimento. Sim. Eu acho que é importante, mas tem que ser uma preocupação saudável. E não uma preocupação que vai fazer com que a gente venda o conteúdo do evangelho para querer crescer. E Não aí dá. você deu uma palavra agora que merece a gente conversar um pouco sobre isso. Infelizmente, temos igrejas, temos pastores que, por querer a igreja crescendo, vendem o conteúdo. Então, fazem uma evangelização, pregam o evangelho, água com açúcar. Aí, então, todo mundo quer vir. A igreja enche. Mas aquele evangelho sério, que faz com que eu tenha que me arrepender dos meus pecados, esse eu não prego mais. Por quê? Porque se eu falar sobre pecado, eu vou afugentar o pessoal da igreja. Mas, na verdade, é isso que Deus quer que a gente faça. Só isso. Vamos agora com a pergunta do Fernando. Ele quer saber o seguinte: como podemos saber quais leis do Antigo Testamento ainda valem no Novo? Porque vejo que algumas igrejas seguem todas, outras, algumas. Quais são os critérios? Antes do pastor também falar, eu quero ainda acrescentar uma pimentinha aqui. Porque Jesus fala em Mateus, deixa eu achar aqui direitinho, que não passará nenhuma vírgula Isso. da lei Mateus sem capítulo 5. que tudo se cumpra. Aqui, ó, não pensem, Mateus Isso. 5,17, não Isso. pensem que vim abolir a lei, com letra maiúscula, o L, ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Muito bem, eu achei jóia essa colocação, mas eu quero mostrar para você um outro versículo. Opa! A coisa aqui é séria. Renata, lê para a gente João, capítulo 1, versículo 17, porque isso aqui vai dar uma contrabalançada naquilo que o André falou. E, na verdade, não foi o André que falou, não. Peraí, foi Jesus que falou, né? Pronto, exato, só repliquei. Esse conhecer e entender sem fim, tudo veio por meio de Jesus, o Messias. Ninguém... vou ter que voltar só um pouquinho, tá bom? Do 16. Todos sempre vivemos de sua generosidade, recebendo dádivas uma após a outra. O essencial veio por meio de Moisés. Foi então que chegou esse exuberante dar e receber, esse conhecer e entender sem fim. Tudo veio por meio de Jesus, o Messias. Ninguém jamais viu Deus, no máximo fora um vislumbre. Então foi que a expressão única de Deus que existe no coração do Pai se revelou com a clareza do dia. Lê. Você está com a NVI? Sim. Lê o 17, João 1, 17. Interessante essa palavra aqui. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Interessante. Quando a gente pensa um pouco nessas palavras, se Jesus trouxe a graça e a verdade, cuidado com o que eu vou falar agora. Você senta aí onde você está ouvindo ou vendo a gente. Significa, então, que se Jesus trouxe a graça e a verdade, significa que Moisés trouxe a lei e a mentira? Olha, Já pensou nisso daí? Não. Isso é bom. Mas não, né? Não foi mentira que ele trouxe. Não foi mentira, mas foi alguma coisa incompleta, porque quando a gente vai olhar para alguns textos lá de Hebreus, por exemplo, a gente percebe que a lei que o Senhor deu, que então essa coisa essencial deu através de Moisés,
é apenas uma sombra daquilo que, na verdade, viria a acontecer, que é exatamente essa liberdade que o Senhor tem nos dado. Eu vou deixar Hebreus para vocês lerem depois, mas eu queria só lembrar que nós temos um texto muito importante, o próprio Senhor Jesus falou, que um político aí, há algum tempo atrás, ficou falando toda hora, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Parece que não libertou ele ainda, porque parece que não conheceu a verdade. Mas aí Paulo fala uma coisa maravilhosa, que é Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, Jesus veio nos libertar dessa lei que nos prendia. Ele veio nos libertar. Quer ler Gálatas 5:1? E depois eu quero que vocês têm já 2 textos aí de Hebreus que são sensacionais. Gálatas 5:1. Que vai dizer: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, se o Senhor Jesus nos libertou, por que eu vou me tornar novamente escravo? Mas escravo de quem? Escravo da lei. Porque a lei no Antigo Testamento falava o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Não tem colher de chá. Significa o quê? Eu estou preso à lei. Se eu não fizer direitinho aquilo que a lei manda, eu vou ser morto. Mas o Senhor Jesus veio nos trazer graça e verdade. A verdade é essa. Agora, eu sei que vocês dois têm textos de Hebreus. Hebreus. Você leu o capítulo... Nós temos Hebreus 10, 1 a 17 e Hebreus 13, 9. Eu acho que a gente podia ler só o versículo 1. Eu vou ler só um. Isso, pode ler, tá. Renata. A antiga aliança, aí ele não coloca sombra aqui, né? Mas era apenas um vislumbre das boas coisas de uma nova aliança. Uma vez que a antiga aliança da lei não era completa em si mesmo, ela não poderia aperfeiçoar os que participavam dela. Hebreus 13, de 9 a 10. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Muito bem. Qual é a ideia que nós podemos retirar daí? Hoje, nós podemos comer carne de porco? Sim. Sim. Nós podemos tomar café? Sim. Porque naquele tempo também não tinha. Nem tinha café. Café foi um monge etíope que descobriu, inclusive. Depende do preço, você consegue monge cristão etíope. Depende do preço. Hoje em dia está complicado tomar café. Então, é interessante a gente pensar que todas essas coisas são leis cerimoniais. Essas passaram, André. Essas passaram. Mas tem algumas leis, morais, essas permanecem, porque Deus não muda. Então, essas leis morais, princípios morais, como, por exemplo, aquele texto que eu acho que você vai estar procurando aí, que é Mateus 22, não? Isso. Então, pode ler. Porque esse aqui é um texto, e isso não mudou. Desde o início até o final, esse texto é verdadeiro. Então, nós temos essa preocupação. Quais são os critérios? Os critérios são as leis morais. O nosso Deus é o nosso Deus que tem uma maneira correta de ser. É essa maneira correta de ser que Ele quer que a gente copie. Qual que é o texto de Mateus 22? Mateus 22, ele responde a uma pergunta de um perito na lei, a partir do versículo 34, que fala o seguinte: mestre, qual o maior mandamento da lei? Então, a partir do 37 ao 40, ele responde. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Então, o primeiro mandamento, amar a Deus. Amar a Deus. Segundo mandamento, que é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Certo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E Jesus aqui está citando a própria lei, porque o ame ao Senhor está lá em Deuteronômio 6, 5, e ame o seu próximo está em Levítico 19, 18. Sim. Então, sim. É algo assim.
Na dúvida, pensa nesses dois, né? Ame ao Senhor e ame ao seu próximo. Agora, vai ter alguns detalhes, e aí a gente vai normalmente para a lei moral. Agora, uma dica importante é ver o que o Novo Testamento diz a respeito dessas coisas. Usando o exemplo dos alimentos, com todo respeito aos irmãos que seguem determinadas dietas propostas pelas suas igrejas, né? Se a igreja propõe aquela dieta, ou abstenção até de algumas igrejas, abstenção de bebida alcoólica, outras até uma outra dieta ali mais específica, mas Jesus vai deixar claro em Marcos que nenhum alimento é por si mesmo impuro. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso também em Romanos 14. O reino de Deus não é alimento, não é comida nem bebida. Mas é a nossa relação com Deus. Nossa relação com Deus. Paz e alegria no Espírito Santo. Então, esses cerimoniais... Esses dias eu estou fazendo uma leitura anual da Bíblia, aí eu passei por Êxodo, estou terminando o Levítico, vou para Números agora. É muita coisa, é muita lei, até de como cortar o cabelo. Então, isso é a sombra. Isso foi para o povo de Israel e ele mostrava a santidade de Deus. Então, os alimentos, por exemplo, no caso de animais que não podiam comer, normalmente são animais muito relacionados à terra, que o antigo israelita, né, o antigo judeu, entendia a terra como lugar dos mortos. Os mortos ficavam bem para baixo. Então, quanto mais próximo da terra, mais relacionado à morte. Então, a preferência era por animais que representavam a vida, porque Deus é o Deus da vida, e tudo aquilo relacionado à morte era impuro, aquilo relacionado à vida era puro. Então, mas era uma espécie de simbolismo, era uma parábola viva para o povo de Israel saber qual que é o foco de Deus, e tudo tinha essa relação. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar, é um pouquinho de história, mas a gente tem que lembrar disso daí. Nós estamos falando de Deuteronômio, por exemplo, que é uma lei do Senhor, e estamos falando de Êxodo também, capítulo 20 até 24, que é uma lei do Senhor, para quem? Para um povo que tinha passado pelo menos 430, se não 450 anos, no Egito, um país completamente idólatra, que adorava inclusive o rio Nilo, o sol e assim por diante. Então, o que acontece? Várias gerações de israelitas nasceram no Egito e agora Deus tem que fazer o quê? Uma mudança na mentalidade deles. E a maneira como ele vai mudar é dando alguns princípios, dando algumas leis claras para obedecerem. Agora, as coisas mudaram depois. O Senhor Jesus veio e nos libertou. Inclusive, uma das coisas que mudou completamente foi a relação que tinha entre judeu e gentio, judeu e não judeu. Em Jesus, Paulo fala claramente, nós somos todos um, não tem grego, não tem judeu, não tem culto ou inculto, não tem raça. E então, essa ideia é que nós temos que lembrar, temos os princípios divinos, mas a lei, graças a Deus, foi cumprida pelo Senhor Jesus Cristo. E quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente pode ter basicamente a noção daquilo que a gente deve seguir em relação ao Antigo Testamento. Tranquilamente. A essência se manteve, né? Sim. E aqueles pormenores que era para cuidar do povo, já foram cumpridos, já tinham um papel e ele foi executado. Agora nós vamos com a Raquel. Ela quer saber o seguinte: o dom de línguas existe? Se sim, como funciona? E por que tem igrejas que o rejeitam? Primeira resposta, sim. O dom de línguas existe, está registrado na Bíblia. Certo? Então a gente tem Atos 2, capítulo, principalmente o comecinho de Atos 2, vai aparecer em outros textos, aí você tem Atos 8, você tem Atos 10, tem Atos 19. E depois esse dom de línguas vai aparecer em 1 Coríntios, capítulo 12 e capítulo 14. Inclusive, há discussões sobre esse dom, certo, professor? Também. E essa discussão, nós temos dois grupos de igrejas, de cristãos, que entendem da seguinte maneira. Tem um grupo chamado cessacionista. É bom que a gente entenda isso daí, não é sensacionista, não.
não é nada de sensação, é sensacionista. Os dons para esses irmãos já terminaram na época do Novo Testamento. Então, não temos mais, depois do século I, depois que João escreveu o Apocalipse, não temos mais os dons. Para esses irmãos. Para esses irmãos. Os outros não, são irmãos que entendem que os dons ainda são válidos para hoje. A pergunta que a gente faz é a seguinte: será que os dons cessaram ou não? É interessante isso daqui. A gente pode olhar, por exemplo, em Hebreus, capítulo 2, em que, depois do tempo de Jesus e tudo mais, que foi escrito por volta de 70, mais ou menos, os apóstolos continuam fazendo dons, tendo dons, e aí é interessante perceber que o evangelho era mostrado através de sinais e maravilhas, exatamente como os dons. Então, nós temos que tomar muito cuidado para falar que os dons terminaram. A verdade, André e Renata, o que acontece é que alguns irmãos queridos não entendem claramente o que nós estamos lendo em 1 Coríntios 13. Você falou dois textos fundamentais com relação aos dois, com relação aos dons, que é 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Só que temos um sanduíche aí. Temos o capítulo 13, que onde também está a parte mais excelente. Exatamente. Que também fala sobre dons, sobre culto público. E o que ele fala lá, que todo mundo se lembra? Ele fala sobre o amor. Então, dons têm que ver com amor para que a gente possa desenvolver aquilo que Deus tem nos dado. Beleza. Só que a maneira pela qual nós interpretamos esse texto do capítulo 13 é que alguns irmãos entendem, capítulo 13, 10 de 1 Coríntios, que essa palavrinha que aparece ali é, então, uma palavra que mostra que, então, não temos mais dons. Você quer ler, Renata? Tá, vou começar do 8. Vai. O amor nunca morre. A palavra inspirada um dia será esquecida. A oração em línguas vai passar. O entendimento alcançará o seu limite. Nós conhecemos apenas parte da verdade e o que dizemos a respeito de Deus é sempre incompleto. Mas quando o que é completo chegar, tudo que é incompleto em nós deixará de existir. Sabe o que acontece aqui, André? É que algumas pessoas entendem que esse completo é o Novo Testamento. E não é. Quem é completo, quem é perfeito, como você vai ler na NVI, quem é perfeito é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando Ele voltar, quando nós formos estar com Ele, não vai precisar mais de profecia, porque nós tudo já foi cumprido. Não vai precisar de mais de esperança, porque já aconteceu. Agora, o que vai continuar precisando, o que é? É o amor. É o amor. Ele está falando aqui literalmente sobre Jesus voltar Exatamente, em pessoa, né? Exatamente. Então ele está falando sobre isso. Agora eu vejo como um espelho em parte, mas então conhecerei como sou conhecido, veremos face a face. Exatamente. Ou seja, está falando da volta de Jesus, Sim. de estarmos com Deus para todos sempre. Então, o dom de línguas existe, entendemos que ele atua porque não há argumento para dizer que ele cessou, que ele deixou de existir. Agora, como ele atua é a questão. Com todo respeito a várias doutrinas diferentes, mas biblicamente nós vemos que a língua, o dom de línguas, de variedade de línguas, ele é um entre vários dons que algumas pessoas têm e outras pessoas não têm. Sim. Então, qual é o texto que vai nos orientar sobre essa questão de línguas, por exemplo? 1 Coríntios 12, 7 a 10, ele vai dizer, a partir do 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então, o propósito dos dons é o bem comum. Exatamente. Okay? Então, pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, tal. Aí ele vai, finalzinho do versículo 10, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Então temos alguma coisa vemos que importante temos aqui. dois dons, variedade de línguas e interpretação
dessa variedade de línguas. E aí no capítulo 14, o que ele faz? Aí no capítulo 14 ele vai explicar melhor. Eu só queria que eu lembrei agora que ele vai dizer assim, né? No versículo 17, né? Se todos fossem uma coisa só, né? Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Né? Será que todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos mestres? Todos têm dom de realizar milagres? Todos têm dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? E aqui a resposta está explícita: não. Não, exatamente. A cada um é dado. Então, tem dom de língua, sim, né? Pelo menos teve, mas sim, entendemos biblicamente que sim. Pode ser que Deus possa tirar em algum momento, colocar em outro ali, porque ele é soberano, a providência dele está aí. Mas sim. Segundo, esses dons, esse dom de línguas é para todas as pessoas? Não. Não. 1 Coríntios 12 vai dizer que a cada um é dado. Com todo carinho, nós temos algumas denominações, algumas pessoas que entendem que todos têm que ter esse dom de línguas, porque isso comprova que ele foi batizado no Espírito Santo. Biblicamente é muito difícil defender essa posição. Exatamente. Muito difícil, principalmente por causa desse texto aqui. Sem dúvida nenhuma. E, por fim, 1 Coríntios 14, a gente vai ver que Paulo está justamente ensinando a igreja como ela deve usar especialmente o dom de línguas e o dom de profecia. Exatamente. E aí não vai dar para para ver... que uma comparação, né? Um contraste, né? E aí ele vai dizer que o dom de profecia, inclusive, no culto público é superior. É mais porque importante. É a palavra de Deus para as pessoas. E quem fala em línguas fala a Deus para a sua própria edificação. Mas eu quero que a Renata leia 1 Coríntios 14, 27 a 28. Se forem feitas orações em línguas, que seja no máximo 2 ou 3, mas apenas se estiver presente alguém que possa interpretar o que estão dizendo. Se não houver, que isso fique entre vocês e Deus, e que não haja mais de 2 ou 3 pessoas falando por culto, e os demais ouçam e guardem tudo no coração. Cada um, por sua vez, faça a sua parte, sem que ninguém assuma o controle. Assim, cada pessoa que falar tem a chance de dizer algo especial da parte de Deus e vocês irão aprender uns com os outros. Precisa ficar claro aqui que essa é uma orientação para esta igreja. Eu entendo que não dá para você levar absolutamente a ferro em fogo, mas é uma orientação geral. Sim. Porque Paulo estava justamente ajustando uma situação em que uma igreja que tinha muitas manifestações miraculosas, mas estava faltando amor e eles estavam completamente divididos entre eles. Então, o centro de 1 Coríntios, na minha opinião, é 1 Coríntios 13, porque ele vai falar qual que é o caminho mais excelente e qual que é a nossa guia, o nosso norte? É o amor. Então, se não tem amor, não adianta mais nada. E aí, em 1 Coríntios 14, ele vai falar, o amor sendo o amor o principal, então, o que eu devo me preocupar é muito mais com o outro. Então, eu devo profetizar no culto para falar. E aí, quando tiver manifestação de línguas, e amém, que essa manifestação aconteça, ela é para a edificação minha, mas se for num culto público, tem que ser para o outro também. Exatamente. Então, todo mundo tem que entender e, por isso, ter a interpretação, e aí o apóstolo Paulo orienta. Se tiver interpretação, beleza. Se não tiver interpretação... Fale só para você e Deus e fique quietinho. E pode exercer seu dom de línguas à vontade, mas na sua. Eu conheço pessoas, Itamir, que são de denominações mais tradicionais, inclusive, e têm o dom de línguas. E essas pessoas nunca se manifestaram publicamente, porque não entenderam que não haveria interpretação. E aí elas oram sozinhas, em línguas, exercendo o seu dom, tranquilo. Mas já conheço também de ambientes mais tradicionais. Eu não sei se você chegou a ver coisa assim, mas eu conheço uma pessoa que ficou impressionada porque um falou em línguas e outro que eles não se conheciam, não haviam combinado nada, interpretou. Então, quando isso acontece, é realmente muito impressionante. É o Espírito Santo realmente se demonstrando ali para aquela reunião. Agora, só um pequeno detalhe, porque você falou sobre profecia e dom de línguas. Vamos lembrar também uma coisa muito importante, que profecia não é ficar adivinhando o futuro, não. Profecia aqui é falar a palavra de Deus.
1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, mostra exatamente isso. Quem falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. Então, não é ficar, o Zezinho vai casar com a Mariazinha. Não tem nada de você vai receber aquele emprego, não. A questão é a palavra de Deus, falar a palavra de Deus. Então, para que haja edificação coletiva, tem que haver uma palavra que seja própria de Deus para aquela comunidade. E, por fim, por que tem igrejas que rejeitam? Primeiro, muitas são cessacionistas e acho difícil defender biblicamente, mas respeito esses irmãos. Sim. Ou existem igrejas que vão pegar esse texto que nós lemos aqui e vão entender, olha, nunca aconteceu de ter interpretação. Então, a gente não vai ter essa manifestação pública, mas entendem que podem ter. E outras, na verdade, entendem assim, olha, infelizmente é um dom muito fácil de você disfarçar. Sim. Por isso, é preferível que não tenha, e aí cada um fica individualmente na sua. Mas eu acho que hoje em dia dificilmente tem igreja que rejeita absolutamente, né? É mais... acho que tem cuidados. Tem cuidado. Sem dúvida nenhuma, precisamos ter cuidado. Vamos agora com a pergunta da Késia. Ela mandou o seguinte: segundo o apóstolo Pedro, todos somos sacerdotes, mas por que tem igrejas que apenas pastores podem realizar batismo e ceia se todos agora têm livre acesso ao Pai? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque mexe com a nossa tradição. E aí nós temos que tomar cuidado com olhar para a tradição e olhar para a Bíblia. De fato, a Bíblia nos diz exatamente isso, que nós temos agora acesso ao Pai, porque foi aberto um novo e vivo caminho por Jesus, quando ele entregou a sua vida por nós lá na cruz do Calvário. Então, eu tenho liberdade. Antigamente, o que acontecia lá no tempo do Antigo Testamento? Apenas uma vez por ano, através de um sacerdote, que o povo podia chegar até Deus. E para que esse sacerdote fizesse esse trabalho de intermediação, ele também precisava fazer o quê? Ele precisava se limpar. Então, devia fazer sacrifícios para ele mesmo, para ele poder se purificar, para depois se apresentar diante de Deus, para representar o povo. Graças a Deus, pelo sangue de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós podemos entrar agora direto na presença do Pai. Aquilo que nós temos numa canção que fala sobre a sala do trono. Nós estamos na presença do Pai. Muito bem. A pergunta, então, é: temos base bíblica para dizer que somente algumas pessoas escolhidas podem batizar e dar a ceia? Ou qualquer um pode fazer isso? Essa que é a pergunta que a Késia fez. 1 Pedro 2,9 vai dizer que vocês, porém, são geração eleita, certo, sacerdócio real, então está aqui, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Temos um outro texto que também é muito interessante, que Filipe, ele é levado pelo Espírito para Samaria, ele batiza as pessoas, ele não era apóstolo, ele era diácono. Exatamente. Ele batiza as pessoas e, depois disso, ele é levado para o deserto, encontra um etíope, explica a palavra de Deus para o etíope, e o eunuco etíope diz: olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Atos 8, 36. E Filipe disse: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus é o Filho de Deus. E aí Filipe batizou o eunuco. Então, biblicamente, a gente vê que o batismo era feito pelos cristãos. Né? Os cristãos iam batizar. O apóstolo Paulo até vai falar em 1 Coríntios, né? Ele vai dizer: eu não batizei todo mundo. Exatamente. Eu batizei tal. Outros foram batizados por outras pessoas. Então, o que aparentemente a gente vê aqui é que esse sacerdócio universal era levado muito a sério, né? Então, os cristãos
realizavam o batismo. Agora, também, né, professor Itamir, acho que por uma questão... Agora, a ceia não... O que a gente tem é o apóstolo Paulo recomendando lá em 1 Coríntios tal, que deveriam partir os pães, eram partidos os pães em casa, tinha aquilo que depois ficou conhecido como festa ágape, e aí essa celebração me parece, quando eu leio o texto bíblico, que era conduzido de uma maneira bem mais livre, tanto é que o apóstolo Paulo tem que dar uma normatizada, né, uma diretriz lá em 1 Coríntios 11, vocês devem fazer dessa forma, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, aí que eu queria só tocar, ou só enfatizar isso aqui. Não há uma proibição de que alguém distribua a ceia. O que nós precisamos fazer, sim, e aí é importante, é que cada um se examine a si mesmo, para ver se pode participar da ceia ou não. Porque se tem alguém que não está conhecendo, que não está tendo intimidade com o corpo, porque essa é a advertência de Paulo, aí então é melhor você não tomar ceia, porque você vai comer indignamente. E aí você pode ser, vamos dizer assim, disciplinado por Deus. Por isso que Paulo fala lá no finalzinho do capítulo 11, ele fala uma coisa séria. Por isso é que já existem muitos que dormem, que já morreram porque não andaram corretamente diante de Deus. Não é porque alguém serviu a ceia que não devia, não. Alguém que não se examinou e tomou a ceia de uma maneira completamente irreverente, indigna. Exato. Eu vejo assim que, às vezes, as pessoas não levam a sério essas coisas. Exatamente. Não levam a sério a ceia, não levam a sério o batismo. E olha quem está falando aqui é um batista, que nem é o que o pessoal diz de sacramentalista, né? Eu sou... A gente costuma ser memorial. A ceia é um memorial, e com todo respeito a quem é sacramental. Sim. E agora, quando você olha para a Bíblia, todas essas ordenanças de Jesus, ou sacramentos, se você preferir chamar assim, são levados a sério. Então, ainda que você tenha o sacerdócio universal dos crentes e que, biblicamente, a pessoa não precisa ser consagrada ao episcopado para ministrar isso, mas é necessário que seja uma liderança reconhecida para que a coisa seja feita com ordem e decência, como Paulo instrui em 1 Coríntios 14, que o culto, a celebração deve ser feita com ordem e decência e não de qualquer jeito. E aí, nisso, as igrejas se organizaram e aí cada uma estabeleceu o seu critério. Algumas igrejas, o diácono pode fazer isso. Em outras igrejas, uma liderança, ainda que não seja diácono ou pastor, pode fazer isso. Em outras igrejas, é o pastor quem deve fazer isso. Mas isso foi estabelecido e determinado como uma maneira de ter ordem e fazer a coisa séria. Agora, também não pode ficar engessada, né, professor Itamir? E aí o professor Itamir tem uma opinião a respeito do batismo, que eu acho, inclusive, bem interessante. A opinião que eu queria dar está no versículo 41 do capítulo 2 de Atos. Atos 2, 41. Quem está vendo pelo YouTube, a gente chama atenção aqui para o microfone. O microfone é impressionante. Olha lá. 40. Com muitas palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Foi Pedro que pregou quando o Espírito Santo veio. Aí, olha o 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Tudo bem? Certo. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A minha pergunta, só para deixar a Késia pensando um pouquinho, será que os 12 tiveram condições de batizar 3.000 pessoas naquele dia, naquela tarde? Improvável. Então, provavelmente eram os 12, porque Matias já estava incluído, e mais alguns ali que estavam, né, ali na comunidade, foram batizando. E aqui, com muito respeito também, muito carinho, não era aspersão, não. Era batismo nas águas mesmo. Então, imagina só. Há controvérsia sobre isso, né, professor? Sei, por isso tem que gente que vai dizer, inclusive, que foi de uma maneira assim, como eram 3.000, você então precisava jogar a água assim, ali.
A palavra no grego não é essa daí, a palavra é mergulhar mesmo. Então, mas tudo bem, respeitando então esses queridos irmãos, nós temos que lembrar, então, não eram somente os apóstolos, outros também batizaram ali, puderam ajudar para que todo mundo fosse publicamente, porque o batismo qual que é? É um testemunho público de que eu estou agora pertencendo ao Senhor Jesus Cristo. Agora, aproveitando isso do público, então, Itamir, eu vejo algo bonito acontecendo, que às vezes uma pessoa que discipulou a outra não necessariamente é um pastor, mas às vezes é um diácono ou um líder, ou uma pessoa que serve há bastante tempo na igreja, uma pessoa que todos reconhecem como um homem temente a Deus, por exemplo. E ele discipula uma pessoa, e a pessoa, quando vai ser batizada e está membro da comunidade, fala, eu quero que ele faça o batismo meu. Por quê? Porque foi muito importante ali para ensinar o evangelho, e é muito bonito. Agora, pensando nessa questão do público, eu sei, quando a gente fez paralelos aí com a ceia, que muitas vezes você já falou para pessoas que não têm acesso a ir para a igreja, deslocamento, às vezes, até questão de pandemia que a gente teve, que era muito difícil estar todo mundo junto. E você deu uma palavra sobre isso, sobre fazer a ceia, mesmo que não ali na comunidade. E na questão do batismo? Por exemplo, uma pessoa se converte num determinado local, não está ali membro da igreja por inúmeras questões. Não que ela não queira, ela quer, mas às vezes não consegue ir pela localidade e tudo mais. Uma outra pessoa que lhe apresentou o evangelho pode fazer esse batismo? Mesmo que não tenham ou tantas outras pessoas para testemunhá-lo? Para mim, na minha opinião, pode. Inclusive, eu, quando ainda não era pastor, eu era seminarista, eu batizei uma senhora, dona Dileta. Ela estava doente, muito doente, e ela aceitou Jesus naqueles momentos finais da vida dela. Ela morreu depois de uns meses só. Ela foi batizada por mim e não foi na igreja. E uma outra coisa, André, porque eu sou batista também, você sabe disso. E não foi com água, assim, mergulhando, não. Foi com água na cabeça dela. Então, foi não na igreja e por aspersão. Mas ela queria ser batizada em nome de Jesus. Então, essa questão, a gente tem que ter Aqui teve a controvérsia completa agora. A gente tem que ter muita liberdade, mas com muita responsabilidade, muita seriedade, porque o ato de batismo, de batizar e o ato de tomar a ceia, são princípios que nós temos para seguir o Senhor Jesus e declarar que nós somos dele. Exato. Que o sangue, no caso da ceia, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, é por isso que, do ponto de vista de organização, muitas igrejas estabelecem que quem vai fazer isso é o pastor. Exato. E acho que isso tem que ser respeitado. E quando você está numa comunidade que pensa assim, precisa respeitar essa visão. Sem problema. Né? Até cumprindo, amar o seu irmão, então eu vou respeitá-lo, vou respeitar a liderança. Agora, biblicamente, não existe nenhuma palavra, mesmo porque o sacerdócio é universal e quem nos dá acesso a Deus é o sumo sacerdote Jesus. Exatamente. Chegamos ao final do nosso Entendendo a Bíblia e foi assim, com muita liberdade, mas com grande responsabilidade diante da palavra que a gente esteve aqui junto com vocês. Então, muito obrigada pela companhia. A gente se encontra no próximo. Até a próxima. Até mais. Novas perguntas, novas respostas. Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.